Salve, salve, gente! Tony De Vito aqui, hein, para mais um conteúdo. Espero que esteja tudo bem com você. Já dá um like para fortalecer, comente, compartilhe, manda para os amigos e vamos que vamos. Pessoal, efeito Haddad. Endividamento do governo cai em 2024 e contas apresentam resultados positivos. Tesouro Nacional publicou o Boletim de Estatísticas Fiscais do Governo Geral do primeiro trimestre de 2024. A principal notícia é a redução do endividamento do governo nos primeiros meses do ano, uma promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o levantamento, o governo central, que inclui estados e municípios, reduziu sua necessidade de endividamento no primeiro trimestre. A necessidade líquida de financiamento caiu para 1,9% do produto interno bruto, uma melhora significativa em comparação aos 2,6% do PIB registrados no mesmo período de 2022. Isso significa, gente, que apesar das despesas ainda superarem as receitas, o governo precisou pegar menos dinheiro emprestado para cobrir essa diferença. Na prática, o que significa isso? Governo Lula, com o trabalho do Haddad no Ministério da Fazenda, está conseguindo dar resultado, trazendo economia nesses gastos, sem cortar naquilo que importa, sem pesar nos mais pobres, porque o objetivo nunca pode ser esse. O governo tem que aliviar para os mais pobres. O foco do Estado é ajudar quem mais precisa. O Estado não deveria servir para ajudar ricaços, bilionários. Nós sabemos que na prática é para isso que serve, é para isso que o Estado é utilizado. Quem se beneficia historicamente do Estado brasileiro são os mais ricos. Desde que Lula virou presidente lá em 2003, isso começou a mudar. Claro, não dá para mudar da noite para o dia, é gradativo, é aos poucos. As pessoas às vezes esquecem que Lula assumiu a presidência da República depois do desgoverno Bolsonaro. Você pensa que é simples? Você pensa que é tranquilo você pegar o país depois de 4 anos que Bolsonaro destruiu as estruturas do país? Não é nada simples. Mesmo diante dessa realidade desfavorável, o governo Lula tem conseguido êxito e a vida tem melhorado para os mais pobres. É só olhar as pesquisas de avaliação do governo. No público até 2 salários mínimos, você vê que a aprovação do Lula beira 70%. É, isso é muito significativo. Quase 70% da população aprova Lula entre a população que ganha até 2 salários mínimos. Eu quero que você perceba que todo esse ataque em cima do Haddad que tem acontecido nas últimas semanas, isso é pra lá de orquestrado. Não tem nada de natural, de orgânico, de espontâneo. Isso é feito porque precisam desgastar o Lula e o Haddad de alguma forma. Pois se pegar os dados, os números, eles não vão conseguir desgastar o governo Lula. Precisam então inventar alguma coisa. E é nesse contexto que entram os memes que estão espalhando para tentar atacar o Haddad. Isso é criado dentro do mercado financeiro, lá na Faria Lima. Começou ali, agora se espalhou pela extrema-direita como um todo. E claro que teve muita gente da esquerda que caiu nessa, né. E outra coisa que é bom a gente sempre relembrar, sempre voltar a esse ponto, não tem nenhum problema um país gastar mais do que arrecada. O que vai fazer a diferença é em que essa diferença está sendo investida. O país está gastando mais para investir em desenvolvimento, em geração de emprego e renda, em infraestrutura para melhorar a competitividade do Brasil, do país no mercado internacional, está investindo para redistribuir renda, para colocar pão na mesa dos que mais precisam. Se for para isso, não tem nenhum problema o país gastar mais do que arrecada. Gente, nenhum país do mundo se desenvolveu gastando menos do que arrecada. Nenhum país na história do planeta conseguiu evoluir fazendo continha para sobrar dinheiro. Não é assim que funciona. O país se desenvolve com investimento maciço em tecnologia, em inovação, em educação. E isso gera um alto custo, que é investimento, não é gasto. O Lula usa o exemplo da mamãe dele que ensinava os filhos como gastar o dinheiro, que não podia gastar mais do que o que arrecada dentro de casa. É muito lúdico, eu gosto desse exemplo, mas não se aplica a um país.
O país pode sim gastar mais do que o que arrecada e deve gastar mais do que o que arrecada se quiser crescer. Por exemplo, vai olhar a China, que na década de 70 tinha um PIB menor que o do Brasil. Olha lá como é que a China virou o que ela é hoje, batendo de frente com os Estados Unidos. Será que foi fazendo superávit? É claro que não, né? Foi com muito investimento estatal, o que gera déficit, naturalmente. Só que déficit para investir no país. E isso, no longo prazo, gerou o que nós temos hoje. Uma China retumbante. Deveria ser o Brasil, né? Só que o nosso país é autossabotado por sua elite econômica, por essa burguesia que não tem interesse no desenvolvimento do país. É uma burguesia predatória, exploratória, que só quer sugar o seu próprio país, só quer explorar o povo até a última gota de suor. Com essa burguesia, nós nunca vamos conseguir desenvolvimento constante. Vai ser sempre um voo de galinha que a gente já está acostumado. Isso aí não tem como lutar contra. Quando você tem sabotadores dentro do seu próprio país, quando você tem um congresso como o nosso atualmente, que é o representante da burguesia. O Congresso hoje não representa o povo, representa só a burguesia. E nem só hoje, sempre foi assim. Enquanto o povo não se conscientizar e eleger uma bancada gigantesca de esquerda, nós nunca vamos ter um Congresso que represente a população, represente quem mais precisa. O resultado dessa imprensa canalha que a gente tem também, uma imprensa entreguista, neoliberal, uma imprensa vira-lata, que tem esse complexo de se achar inferior ao restante do mundo, toda essa conjuntura gera o que nós temos aí, um país que está sempre se auto-sabotando. E quando surge um presidente como o Lula, que tenta colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, ele também claramente é sabotado a todo momento. E esse mercado financeiro odeia presidentes como o Lula, porque ele foge da lógica que o mercado financeiro, que é a própria burguesia, deseja. A lógica de sempre aceitar a submissão do país, o entreguismo, para que o mercado financeiro possa explorar tudo e lucrar em cima do suor dos brasileiros e brasileiras. É por isso que a gente tem que valorizar muito presidentes como o Lula, como a Dilma Rousseff, que foram os únicos que nós tivemos até hoje na nossa história. Se voltar lá atrás, o João Goulart é um exemplo de alguém que tentou se contrapor e você sabe como terminou. Foi golpeado pela burguesia. Pois bem, é isso. Na história, se a gente teve 3 presidentes que tentou fazer o Brasil se desenvolver, é muito. Lula, Dilma e João Goulart. Acho que não tem mais nenhum nessa história. Imagina só, um país de 524 anos, só teve 3 presidentes na história que realmente tentaram mudar o rumo do país. Espero que a gente possa ter mais um mandato do Lula e que ele consiga fazer seu sucessor em 2030. Só assim, para aos poucos a gente tentar achar um caminho no meio de toda essa autossabotagem que parte da própria elite econômica nacional. Like no conteúdo, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet. Vamos juntos na luta. Até o próximo vídeo e força progressistas.